Cupincha, sou joia? Eu sou o Rusmé do Prionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este pequeno mistério da Segunda Guerra Mundial e uma lenda japonesa praticamente desconhecida aqui no Ocidente. Segue a adaptação. Muitas das histórias mais arrepiantes da Segunda Guerra Mundial ocorreram no Pacífico, onde os norte-americanos, depois de sofrerem um ataque a Pearl Harbor, começaram uma luta desesperada por se apoderar das ilhas sob o domínio japonês de toda aquela região marítima da Ásia. Os soldados norte-americanos, muitos dos quais jamais haviam saído de seu país, se encontraram com um mundo desconhecido, cheio de surpresas e perigos. E só por isso, apenas pelos fatos ocorridos nessa parte da guerra, já seria suficientemente interessante. No entanto, um dos casos mais curiosos se apresentou nas Ilhas do Sul, especificamente na ilha de Okinawa. Em 1945, os norte-americanos lançaram uma ofensiva sobre a ilha no extremo sul do país, que pretendia desalojar os japoneses daquele domínio do Pacífico. No entanto, durante o massacre, um verdadeiro banho de sangue, os soldados se depararam com algo mais que inimigos naquela região inóspita. Dezenas de soldados americanos começaram a afirmar que haviam dado de cara com grupos de seres parecidos com humanos, só que com asas. As criaturas começaram a aparecer durante a Batalha de Okinawa, e apesar da sua semelhança com morcegos, teriam um tamanho muito maior que os desses animais, e características humanoides. No geral, os soldados apenas avistavam uma só dessas criaturas, mas houve uma ocasião em que foram capazes de ver um bando inteiro. Seja o que for que eram aqueles monstros, sempre reportaram que eram silenciosos e tímidos, e que não interagiam com seres humanos. Sempre mantinham uma longa distância, e por isso era muito difícil de observá-los detalhadamente. Mas era comum, de acordo com as testemunhas, que as criaturas pousassem para observar os soldados de longe. Uma vez terminada a guerra, os avistamentos dos homens voadores não voltaram a ocorrer até a década de 50. Em 1952, na base militar Okubo, próxima de Kyoto, um soldado norte-americano chamado Sinclair Taylor reportou um avistamento muito parecido aos de Okinawa. O aterrorizado soldado, depois de ver que não se tratava de uma ave e que tinha uma clara forma humanoide, disparou com sua arma contra a criatura, e ao voltar a olhar, o ser havia desaparecido. Não restava rastro algum que indicasse que havia estado ali. Taylor comentou com seu superior o que havia visto, e descobriu que avistamentos como aquele não eram raros naquela zona, e um ano antes, outro soldado teria avistado uma criatura idêntica. Lamentavelmente, o avistamento de Taylor foi o último, e a criatura nunca mais foi vista. Vale mencionar que no contexto de guerra em que se encontravam esses soldados, e talvez pelo constante contato com a morte, poderia induzi-los a verem coisas que, normalmente, permanecem ocultas. Devido às características tão nebulosas desses avistamentos, fica difícil de não comparar com o famigerado Mothman, uma suposta criatura sobrenatural que apareceu nos Estados Unidos na década de 60, cuja aparição está associada a futuros desastres. Tanto o Mothman americano quanto os insólitos avistamentos no Japão permanecem um mistério sem explicação até hoje. Aqui, Cupinchas, eu compartilho uma lenda do folclore japonês que está quase esquecida nos tempos de paz de hoje em dia. A lenda de Itsumade. Por certo que essa lenda não explica nada desses misteriosos avistamentos durante a guerra, mas não deixa de ser uma pequena referência, principalmente se levarmos em conta as semelhanças das circunstâncias da lenda e do que aqueles pobres soldados americanos viram em 1945. Ou seja, os campos de batalhas recobertos de cadáveres, abandonados sem o menor respeito com os corpos dos falecidos. Sekin Toriyama adicionou o monstro Itsumade na obra Konjaku Gazu Zokuhyaki, ou a continuação das ilustrações dos 100 demônios do presente e do passado, em 1779. Graças ao esforço desse grande artista e estudioso japonês, hoje podemos apreciar algumas ilustrações de como era esse monstro, esse yokai. Segundo Tai Heiki, ou As Crônicas da Paz,
No outono do ano de 1334, uma epidemia se alastrou por Kyoto, fazendo numerosas vítimas. Naquele tempo de desespero e morte, durante várias noites seguidas, um estranho pássaro sobrevoou o salão cerimonial Shishiden, o Palácio Púrpura, soltando piados que aterrorizavam as pessoas. Os piados do estranho pássaro monstro tinham exatamente a seguinte pronúncia: Itsumade, Itsumade, que em português significa até quando, até quando. Os lordes, incomodados com a presença do pássaro e seus agourentos piados, contrataram um poderoso arqueiro chamado Okinojiro Zaemon Hiroari para caçar a criatura, e com uma flecha de fogo, o fabuloso arqueiro conseguiu abater o pássaro monstro. E realmente era monstruoso, pois teria um rosto humano, um bico curvado com algo parecido com dentes afiados como os dentes de um serrote, com torques de serpente, e as garras de suas patas eram tão afiadas quanto a lâmina de uma espada. As asas do animal, em medidas antigas japonesas, mediam 1 take e 6 shaku, o equivalente a 4 metros e 80 centímetros de envergadura. Fora essas menções em livros, existe pouquíssima informação escrita sobre esse misterioso pássaro, mas algumas lendas atribuem a sua presença a campos de batalhas, períodos de grandes fomes e doenças, onde sobram cadáveres abandonados sem os devidos cuidados fúnebres. Ou seja, o monstro aparece quando os vivos não tratam dos mortos com o devido respeito, fato comum em guerras. E ainda, os espíritos desses mortos abandonados se transformariam no pássaro, após o monstro pousar e piar, Itsumade, Itsumade, que, como disse antes, significa até quando, no qual as pessoas daquele tempo teriam atribuído a pronúncia do piado a uma cobrança inteira. Itsumade konoshitae o maisou shinai de houte o konoka, que em português significa até quando vão deixar este cadáver abandonado sem os devidos cuidados fúnebres. No passado, essa lenda servia para ilustrar que não se deve jamais negar a última caridade, um sepultamento digno. Humanoides com asas em plena Segunda Guerra Mundial. A lenda de um pássaro monstro que voa sobre os campos de batalha, fossas comuns e onde quer que haja um grande número de cadáveres abandonados sem o devido respeito, reclamando: até quando, até quando? Cupinchas, eu só consigo pensar em quantas histórias perdidas existem por aí e que a gente não conhece ainda. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.